Olá pessoal, pretendo começar uma série de vídeos aqui abordando assuntos jurídicos, especialmente voltados ao mundo do direito do trabalho e do processo do trabalho, pois enxergo como atitude voltada não tão somente aos alunos desta área do direito, mas a qualquer pessoa da sociedade, pois, como é fato notório, o trabalho ele é inerente à sociedade. Até por isso é um direito social constante no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Então, a fim de começar esse trabalho, começo abordando o tema inquérito judicial para apuração de falta grave. O que seria então esse inquérito? É uma ação disposta ao empregador para legitimar, para fundamentar uma demissão por justa causa. Ela não é aplicável a todos os empregados, aplicável apenas a algum deles. E é três: o dirigente sindical, o dirigente de associação profissional e o chamado agente decenal. Então, haverá necessidade apenas com relação a esses três empregados estáveis. Com relação a isso, é necessário então se pontuar o que seria a estabilidade. A estabilidade aplicável aos empregados regidos por CLT é uma estabilidade temporária, é uma garantia de emprego temporário, em que o empregado ele também não está guardado de todos os tipos de demissão. Até porque a demissão por justa causa quebra a proteção conferida ao trabalho pela estabilidade. Então, o inquérito judicial ele vem como elemento necessário para a apuração de falta grave para esses três empregados estáveis. Então, como é que funciona o procedimento do inquérito judicial? Diante da ocorrência da falta grave, o empregador ele possui a faculdade de suspender ou não o contrato de trabalho do empregado. Se ele suspender, ele tem 30 dias da data da suspensão para ajuizar o inquérito judicial para apuração da falta grave. Se ele não suspende, ele também tem os 30 dias, mas 30 dias conta da data da ciência da ocorrência do fato e de sua autoria. Esse período de 30 dias é um período decadencial, de modo que se o empregador ele não ajuiza dentro desse período de 30 dias, haverá a perda do direito de ajuizar, ou seja, haverá a ocorrência do perdão tácito, é o perdão que se dá pelo comportamento do empregador. Então, quais são os efeitos da sentença? Quais são as possíveis prestações jurisdicionais a serem alcançadas através do ajuizamento do inquérito judicial para apuração da falta grave? Naturalmente, a ação pode ser de procedência como de improcedência. Se for de procedência, o juiz dá razão ao empregador, ou seja, o juiz reconhece a existência da falta grave, legitimando a demissão por justa causa. Neste caso, analisa-se: houve ou não suspensão do contrato de trabalho quando do ajuizamento da ação. Se houve a suspensão, a data base, ou seja, a data da baixa na carteira de trabalho, será a data da suspensão do contrato de trabalho. De modo que o empregado ele somente terá direito à remuneração até esse dia e eventual férias vencidas. Já se não houve a suspensão do contrato de trabalho, haverá a existência de dois contratos de trabalho. Um a ser rompido pela demissão por justa causa, adotando-se como data a data da falta reconhecida na própria sentença. E o outro será iniciado da data do dia seguinte após a ocorrência da falta grave. E por não relacionar com este contrato, por não haver uma falta grave, se o empregador ele opta por demitir o empregado, essa demissão será sem justa causa. Consequência prática é uma gama maior de direitos que o empregador deverá pagar, como, por exemplo, o 13º proporcional, férias proporcionais, multa fundiária, ou seja, uma gama maior de direitos que assiste ao empregado quando da demissão sem justa causa. Então, essas são então as possíveis hipóteses de ocorrência da sentença de procedência. Agora, se for de improcedência, ou seja, se o juiz reconhece que não houve a existência da falta grave, que então não haverá a demissão por justa causa.
Analisa de igual modo se houve ou não a suspensão do contrato de trabalho. Se houve a suspensão do contrato de trabalho e há improcedência da ação, o empregador está obrigado a readmitir o empregado, pagando todas as verbas trabalhistas decorrentes do tempo em que esteve afastado. E ainda é garantido ao empregado a proteção ao emprego até o fim de seu período estabilitário. Agora, se ele não suspendeu o contrato continuará a mesma coisa. A relação jurídica laboral estabelecida entre empregado e empregador não se altera, pois até mesmo não houve a suspensão do contrato de trabalho. O que no máximo pode ocorrer é o uso de termos pejorativos, de termos que afetem a honra do empregado durante o inquérito judicial para apuração da falta grave. Isso então legitima a ação trabalhista para que o empregado ele reivindique de seu empregador a competente indenização pela existência dos danos morais decorrentes de suas atitudes. Então, pessoal, essas foram os pontos que elenquei aqui como mais relevantes sobre o tema inquérito judicial para apuração de falta grave. Espero tê-los ajudado de algum modo e encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!